Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. You're so scared. You think it was your fault? How do you feel now? I can't move. You can't move. Why can't I move? You're paralyzed. Just like that day when you did nothing. You did nothing. Now, sink into the floor. Wait. Sink. Chris é um jovem fotógrafo negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada branca, Rose. À primeira vista, a família excessivamente receptiva não parece ver problemas no relacionamento entre os dois. A experiência se mostra uma série de descobertas perturbadoras à medida em que o jovem começa a desvendar alguns segredos obscuros da família. Corra é o filme que discutiremos hoje. Cuidado com spoilers. Luz, câmera, em cena. Com Douglas Vasques, Flávia Six, Matheus Gomide e Gabi Sampins. Sejam bem-vindos ao 8º episódio do Em Cena. Eu sou Gabi Sanfins. Eu sou o Matheus Gomide. Eu sou Douglas Vasques. E eu sou a Flávia Six. Corra, em inglês Get Out, é um filme de horror escrito e dirigido por Jordan Peele. No elenco, Daniel Kaluuya como Chris, Allison Williams como Rose, Bradley Whitford como o pai de Rose e Caleb Landry como Jeremy. O filme teve um orçamento baixo, né? Só 4 milhões de dólares. E teve um retorno muito alto, de 254 milhões de dólares no mundo todo. Então é uma diferença muito grande, né? Para filmes independentes, normalmente é... Um filme que teve orçamento de 4 milhões de dólares, ele superou aí a média em muito grande. Sim. Ele praticamente mais do que triplicou o orçamento dele. Exato. Até mesmo se a gente comparar com o episódio anterior, né, Mãe, que teve 14 milhões como retorno de lucro. Mãe foi um filme que teve 30 milhões de investimento e 44 milhões. Que tem a margem de 14 milhões de lucro, né? Então, comparando esses dois filmes, né, até porque Mãe tem um diretor bastante conhecido, né, é um número surpreendente, esses 254 milhões. Com certeza. E foi o primeiro filme do Jordan dele. Peele, né? Exatamente. Talvez pelo fato do pessoal conhecer ele pelo... Stand-up, né? o Key and Peele, né? Que pode ser uma das razões pelas quais o filme arrecadou tanto, né? Não sei Mas se eu era tão... acho que foi se a audiência desse programa era tão grande, mas... Eu acho que não. Eu acho que ele foi tão bem recebido, que as críticas de cara foram tão positivas que todo mundo começou assistindo. Tanto que foi o filme considerado o melhor filme do Rotten Tomatoes, né? Em 2017. Corra é distribuído pela Universal Pictures e no Rotten Tomatoes, como sempre comentamos aqui no programa, ele teve 99% de aprovação da crítica e está entre os mais bem avaliados do site, como a Flávia acabou de mencionar. Foi eleito o melhor filme pelo Rotten Tomatoes em 2017. Dentro do circuito interno de premiações aí, o filme já recebeu 41 vitórias, sendo o mais premiado até então, seguido por Lady Bird, A Forma da Água, The Shape of Water, né, do Guillermo del Toro, 3 Anúncios para um Crime e Me Chame Pelo Seu Nome. Que são também filmes que estão aí disputadíssimos no circuito de premiações, né? The Shape of Water, 3 Anúncios para um Crime e Lady Bird levaram aí vários prêmios no Globo de Ouro, dessa última edição do Globo de Ouro. O próprio Daniel, né, que é o ator que faz o protagonista do filme, ele também foi indicado. Eu acho que merecidamente, né? Mas acabou que não levou.
Eu preciso dizer logo de cara que o filme me lembrou muito um episódio de Black Mirror. Com certeza. Eu senti muito... Teve o feeling não só pelo ator, ter sido um ator que participou de Black Mirror, mas a premissa do filme em trazer tecnologia e... Tecnologia não de uma forma como o Black Mirror faz... evidenciando os dispositivos tecnológicos, mas tecnologia na forma de uma medicina mais avançada, né? Onde a psicanálise e... Não, e buscar a tecnologia pra suprir uma questão... Sim, física, médica, né? E saúde, enfim. E me lembrou bastante o episódio de Black Mirror. Eu fiquei pensando que poderia, né? Não. Se tivesse nessa temporada atual, teria sido até melhor do que os episódios. Esse filme é muito Black Mirror. É muito Black Mirror, literalmente ganhou o selo. Black é muito Mirror Black de Mirror. qualidade. Selo Black Mirror de qualidade, essa é boa. Bom, eu gostei muito do filme. Eu tava comentando com o pessoal aí que logo quando ele começou, né, o primeiro plano, assim, quando abriu o filme, eu já falei, uau, eu até voltei pra ver de novo, né, a transição desse blackout pro plano inicial. Eu acho que é estranho, né, você pensar no Jordan Peele como diretor, né, porque ele é comediante. E o primeiro filme dele, ele já provou duas coisas. Primeiro que ele é um ótimo diretor. Essa cena inicial é um plano de sequência muito bem ensaiado. Pra quem não sabe, um plano de sequência é uma sequência que não há cortes, né? Então, exige muito aí dos atores, né? Não dá pra errar, não tem como cortar, não tem como fazer muita edição em cima disso. Então, é algo que exige muito, tanto do diretor que tá filmando, do diretor de fotografia que tá enquadrando a cena. E é um plano de sequência que é muito bem ensaiado, né? Ele tem inversão de eixo de câmera, tudo. É muito bonito, gostei muito. Já mostrou que ele tecnicamente é um diretor muito bom. Achei impressionante, né? Ele meio que já te convida a embarcar no que ele tem pra oferecer. E a trilha ali também é interessante, Sim. né? No começo. Porque é uma cena tensa. Sim, um menino sendo agredido, que por sinal só faz sentido depois, né? Sim. E a trilha é aquela trilha meio... animada, Eu né? acho Uma que musiquinha. Eu acho que é até meio faz Satírico. mas é cômico. satírico e esse filme inteiro é satírico. Exato. Muito. Mas eu acho que já deixa meio... Ele já sugere ali a razão pela qual aconteceu, porque quando aparece aquele carro branco ali, né? É engraçado que, eu não sei, me lembrou... Eu acho que ele fez ali uma analogia com o Ku Klux Klan, né? O carro branco e tudo mais. Mas quando ele tá parado, ele vê o carro, ele percebe que ele tá seguindo, né? Tá sendo seguido pelo carro, ele fala, não, hoje não vai acontecer. Então já mostra a realidade do negro nos Estados Unidos. Não, hoje não, isso não pode acontecer isso comigo. Já apresenta um contexto, né? Exato, ele já apresenta Logo de como cara, o negro assim. é visto dentro da sociedade, que a gente sabe que não é só nos Estados Unidos isso, né? Então, depois que ele realiza essa sequência aí sem cortes, né, um plano de sequência, ele abre para um plano geral, né, que mostra ele sendo jogado dentro do porta-malas. Eu achei muito legal também porque eu pude perceber que ele mostra só o essencial, sabe? Ele não fica inserindo elementos dentro do enquadramento e tal, um monte de coisa. Ele mostra aquilo que você precisa ver e nada mais do que isso. E eu achei que ele é muito feliz nas escolhas de enquadramento, as escolhas que ele faz para enquadrar as imagens. Essa cena... E outra coisa. Pode falar. É porque eu falei duas coisas, eu falei uma só agora, né? Eu falei que ele se mostrou um diretor muito competente tecnicamente. E outra coisa que é muito interessante também é que, assim, se você pegar um humorista e jogar ele dentro do horror, olha o resultado que deu, assim. Tipo, ele soube trabalhar o horror com sátira e ficou assim, eu achei incrível essa junção que ele fez entre horror e sátira. A gente pode ter resultados muito grandiosos nesse sentido. Eu li uma vez que esse filme era pra ser um filme trash e acabou virando um filme super cool, né? Cult, enfim, e muito aclamado e etc. E eu acho que a junção do terror e da comédia é um trash, né? Aquelas comédias. Sim. E às vezes eu sinto uns pontinhos, assim, de que era pra ser um filme meio trash, mas que acabou que ficou, né, muito bem... Na verdade, lá no princípio, o Jordan Peele, ele não tinha a intenção de transformar isso em um filme. Ele escreveu como uma forma de aprimorar a habilidade dele em roteiro, né? E acabou transformando num filme belíssimo que ele não parece uma sátira, mas no fim das contas ele é uma sátira. Ele lida com questões muito sérias de forma satírica, né? De forma muito bem-humorada. Sim, eu acho que isso é o diferencial do filme. Eu até tava conversando com a Flávia antes de gravar, que ele não joga na nossa cara, né, que existe preconceito, né? Ele vai mostrando de maneira sutil esse preconceito que o negro sofre todos os dias, né? E ele não traz os personagens negros de uma forma
clichê, né? O personagem principal, ele é estudado, ele é um fotógrafo, né? Ele super conhecido, né? Ele tem uma vida confortável, né? Ele não é o clichê do negro pobre periférico. Eu acho que o que eu achei mais interessante nessa forma dele retratar o racismo, né? É a partir do momento que, quando o casal chega pra visitar a família, né, no final de semana, todo mundo sente a necessidade de jogar referências negras. Exato. Pra ele É, ali, eu votei no Obama. Tiger não sei o Woods. quê. Não sei o quê. É uma coisa que é muito difícil pra gente dizer aqui, porque ninguém aqui nessa mesa é negro, né? Seria até interessante a gente ter trazido alguém. Mas é um negócio que é uma questão que a gente sabe que acontece, que é a rotina. E as pessoas falam, não, mas é uma forma de mostrar que elas não são racistas. Olha só, Não. Eu votei no Obama, eu não sou racista. Sim. Mas aí na forma de agir e etc. Eu acho que mostra um pouquinho da hipocrisia, assim, Exato. Eu das acho pessoas com relação a essa questão. Ele foge do convencional pra retratar o racismo. Eu acho que isso foi o grande diferencial desse filme. Ele poderia muito bem ter pego um monte de conservador lá com placa do Trump falando, não, seu negro, não sei o quê. Ele poderia ter usado a forma mais clichê de se abordar o racismo, mas não, ele fez isso, assim, ele foi nas entranhas, né, no âmago daquilo que a gente chama de preconceito, né, então ele desmembrou isso, assim, né, ramificou isso e mostrou que o preconceito pode estar inserido, inclusive, dentro de algumas camadas da sociedade que lutam contra o preconceito, supostamente. Então, você falou isso daí das referências, né, essa necessidade da gente ficar a todo momento buscando referências que fazem sentido pro negro, né, pra declarar nossa falta de preconceito, já denuncia que a gente vê o outro como alguém que não é semelhante a gente, sabe? Então, eu acho que ele brinca muito com essa... Ele satiriza, né? Ele pega... Você vê que nesse filme, os racistas não são esses caipiras aí, né? Que ficam São pessoas da alta sociedade. Exato. Né? É uma elite branca que votou no Obama. Então, seria o pessoal que supostamente ali é de esquerda ou algo do tipo. Né? Então seria aquele seu amigo que fala assim, não, eu sou defensor dos direitos humanos e tal, e o negro tem que ser tratado igualmente e tudo mais, mas quando ele tá andando de madrugada na rua, sozinho, ele vê um negro encapuzado vindo em direção a ele, ou ele atravessa pro outro lado da calçada, ou ele passa do lado meio que pensando, falando pra ele mesmo, nossa, por que eu preciso ter medo disso, né? Não preciso... não, tá tudo bem, né? Ele fica tentando se convencer de que o negro não é uma ameaça pra ele. Então, ele brinca muito com isso, achei genial. É muito mais complexo do que isso, porque pra quem assistiu o filme, viu o final, né? Que eles utilizam os corpos negros pra, enfim, poderem continuar a vida. Só que é engraçado que eles falam que, não, a gente quis vocês, os negros, porque vocês são melhores que a gente. Então é engraçado. Eles explicam a maldade que eles fazem, eles explicam o racismo deles. Tentando se justificar, tentando- né? De alguma não, forma. É a personificação daquela eu famosa gosto frase, tanto né? de você, que eu você vou é te tão matar bom que eu pra- vou... Exatamente. Pra satisfazer as minhas Eles necessidades. elogiam a explicação deles pro racismo é o elogio. É muito esquisito, é muito complexo. Sim. É a personificação daquela frase. É paradoxal, né? Paradoxal, tipo... Não tenho nada contra negros. Tenho até amigos que são. Né? Ou isso se divide pra diversas camadas. Eu não sou homofóbico, tenho até amigo gay. Então, tipo, Exatamente. Não quer dizer nada, sabe isso? Enquanto eu assistia ao filme, o Chris, que é o protagonista, ele me deu a sensação de que ele falava com a voz do espectador. Todo momento que eu pensava, nossa, o que é isso? Ele ia lá e ele perguntava, isso tá estranho, o que é isso? Então, eu acho que ele foi com um personagem catalisador ali pra audiência, né? Os olhos e os ouvidos da audiência. Nesse sentido instrumental, ele representa... As angústias dele são as nossas angústias, as perguntas que ele tem são as nossas perguntas, as dúvidas que ele tem são as nossas dúvidas. Eu acho que ele faz essa... ele representa o espectador. Como se a gente tivesse inserido ali e a gente estivesse sendo bombardeado por aquele monte de acontecimento sinistro e não tivesse a ideia do que tá acontecendo. Ele é o cara que representa a gente mesmo. E a gente tem que dar aí palmas pra atuação do Com certeza. Daniel Kaluuya. Pro Daniel Kaluuya, né? Que ele fez o Chris e fez de forma brilhante. Era um papel que era pra ser do Will Smith. Esse papel é muito a cara dele. Os olhos, ele... Aquela cena da O que ele da faz, hipnose, né? o que que ele ele começa faz. a chorar do nada. É muito O que ele bom. faz com os olhos aqui é uma coisa incrível. E quando a gente olha pra fisionomia dele, os olhos já são muito marcantes, Sim, né? sim. Então ele consegue utilizar isso muito bem. Em favor dele, né? Da interpretação dele e tudo mais. E ele faz muito bem essa ponte entre o filme Black Mirror, porque, por acaso, o episódio dele de Black Mirror
É um dos meus favoritos de todas as temporadas. Eu gosto muito. Eu acho muito impactante. E eu acho que trouxe essa relação ainda mais forte. Porque o roteiro por si só já tem essa pegada, né? Então, eu não sei, achei uma curiosidade interessante. Não sei nem se foi intencional, acho que não. Eu acho que não. Mas Com achei certeza, curioso. mas é bem legal. O filme ele traz muito bem essa ponte do tenso com o cômico, né? Sim, ele mistura muito bem, né, essas duas. É o Não, traje é- cômico, né? E ele faz Tragicômico. aquelas críticas sociais de uma forma tão Sutil. Leve, né? sutil, Não sei, mas ao não mesmo sei, tempo é. intenso. É Não, um ele sem negócio pudor nenhum. muito... Sem pudor nenhum. Ele É faz muito- sem nenhum tipo de receio do que É vai- difícil de escrever esse tipo de filme, e, enfim, de roteiro que traz... Porque é uma crítica tão não descarada, mas ao mesmo tempo é tão forte. Sem que medo é- nenhum de dizer o que ele tá exatamente. querendo dizer. Eu É- acho. É muito forte esse tipo de roteiro. Com certeza, o ponto auge é ótimo. O ponto mais alto desse filme é o roteiro e a história que eles contam e a forma com que eles retratam a vida. Logo, a vida do negro, né, na sociedade. Logo no começo, quando eles ainda estão se preparando pra ir pra casa dos pais dela, ele fala: "Você falou que eu sou negro?" E ela: "Não vejo necessidade." E daí depois ele fala: "Olha, eu disse que você devia ter falado que eu era." Ela convence muito bem, né? Ela É, convence ele a e o atuação telespectador. dela E a gente, é né? muito boa. Porque- Exatamente. Porque A atuação dela é muito boa. Sim. Até quando tudo tava ali caminhando pro esperado, que a gente achava que, por exemplo, os pais dela, né, eram de fato um pessoal meio doido da cabeça ali, a gente ainda achava que quando ela tava procurando a chave na bolsa, ela ainda assim tava procurando a chave na bolsa. Eu pelo Que de menos fiquei alguma convencido. forma ela tava do lado dele, né? Eu fiquei pelo menos... eu ainda achei que ela... Não, né, ela tá do lado dele ainda. e vendo a atuação dela, né, que foi tão boa, e a gente olhar que é o primeiro filme, é de bater palma, né? Porque começar com um filme tão aclamado como esse e ter uma atuação tão boa, tão convincente, eu acho que é bastante difícil, né? Pra quem não tem tanta experiência. A atuação da Beth Gabriel, que é a empregada, né? Georgina, que faz... né? Georgina, isso. Ela, pra mim, foi a atuação mais marcante. Eu até fiquei mais impactada com a atuação dela do que com a atuação do próprio Daniel. Eu achei que ela foi muito bem. Até tava esperando um pouquinho mais de comentários acerca da atuação dela. Ela foi muito bem mesmo. Inclusive, tem uma cena no filme em que ela, ao mesmo tempo, tem que chorar e tem que rir. E ela faz isso, juro, dá muito medo de olhar aquela cena. Eu fiquei tão impactado com essa Arrepia, cena. porque ela tá sinistro. rindo e de repente ela tá chorando. Você não sabe mais o que aquela mulher tá sentindo no filme. Ela conseguiu representa. colocar pra fora muito bem a dualidade da mente, né? Sim. Da, Não, e que da representa- garota realmente presa com a da senhora branca que tá no corpo dela. Ela introduz aquele conceito que depois, no decorrer do filme, a gente seria apresentado, né? Quando o personagem, Chris, né? O personagem do Kaluuya, ele é jogado no esquecimento, né? Com a mãe da namorada dele, que faz ali uma sessão de psicanálise, mas na verdade é uma hipnose, né? Que acaba dividindo ele mesmo, né? Em quem ele é de fato e em quem ela quer que ele seja, né? De certa forma. Então, mostra aí, de fato, essa dualidade que você comentou. Perfeito, né? São dois extremos. O de felicidade e o de angústia. Dela presa no esquecimento e dentro dela mesma, sabe? O Jeremy, irmão da Rose, que ele é interpretado pelo Caleb Landry, eu achei o personagem dele também muito bem interpretado. Ele conseguiu passar um psicopata contido muito bem, de forma muito bem. Eu fiquei muito tenso. E em alguns momentos ali, mais quase no final, né, quando o Chris tá tentando escapar, né, logo que ele fez as malas, ele tá quase indo embora por vontade própria, eu achei que ali o irmão dela ia entrar em colapso, que eu tava esperando que ele tivesse sido também hipnotizado e que, na realidade, ele era contra a família dele, ele tava ali sendo obrigado, né, e ali ele ia ter um colapso. Mas não, ele realmente era um psicopata, ele cresceu ali no meio daquele povo e mostra uma psicopatia diferente da dela, né? Que ela também parece uma psicopata meio metódica ali Muito, né? no final do filme, quando ela tá Comendo ouvindo a sucrilhos. musiquinha de boa enquanto a pessoa tá sendo assassinada. É engraçado a construção desses personagens, porque, por exemplo, se você for pensar em todos eles ali, né, da família da namorada do Chris, quando a gente chega na casa ali, né, a gente é introduzido àquela realidade um pouco estranha. Contida, né? Contida e sutil, mas a gente acaba achando que tem alguma coisa errada justamente com os negros que estão lá. Sim.
Então, a gente vê a personagem da Georgina, né? A gente bate o olho nela, a gente sabe se tem alguma coisa errada com ela, né? Não é possível. E o outro, o jardineiro também, eu não lembro o nome do ator que interpreta ele, mas quando a gente vai de encontro com esses dois personagens, a gente, tem alguma coisa errada com eles, mas na verdade, né? É outra coisa, é completamente diferente. Na verdade, eu até... Não sei se é por já ter assistido ao trailer antes de assistir o filme, então já ter mais ou menos uma noção do que ia retratar. Eu sabia que era uma cidade toda, que era todo um lugar que... Porque é muito estranho. Não, primeiro, são serventes, né? Eles estavam ali servindo, o que é comum. Só que é um negócio que ele... Quando o Chris chega na casa dos pais e ele vê que a empregada é negra, ele é uma coisa que é evidenciada no filme. Então a gente repara. Inclusive, o próprio pai da Rose, enquanto ele tá apresentando a casa, ele fala: eu sei o que você tá pensando, vendo estranho, que as pessoas que verdade. trabalham aqui em casa são negras. Então, eu acho que conforme a gente vai assistindo, eu não sei. Eu fui pegando as referências. Eu falei, com certeza tem alguma coisa contra todos os negros desse local. E, na verdade, eu acho que isso até é um ponto positivo do filme, porque o Chris, em nenhum momento, ele é burro. Isso é muito comum em filmes de terror, ou enfim, que o personagem principal, ou qualquer personagem, eles não entendem o que tá rolando. O Chris, desde o começo, ele percebeu que tinha alguma coisa errada. E ele ficou suspeito. Ele é muito inteligente, né, o personagem. E eu gostei disso. É um filme que sabe usar... É aquele negócio de burrice de cinema, né? Clichê de filme de terror, que sempre tem o porão que a protagonista Exato. desce e tal. Não, mas nesse filme aqui, ele mostrou que o personagem é um personagem inteligente, que ele já sacou que tinha alguma coisa errada ali, mas mesmo ele sendo inteligente, ele quase morreu ali. A inteligência dele não foi suficiente pra livrar ele daquela enrascada, entendeu? Então soube usar isso muito bem. Não ficou apelando pra esses clichês de filme de terror. Porque é uma coisa que me incomoda. Eu não sou fã de filme de terror. É uma coisa que me incomoda isso. Porque você fica meio revoltado. Você fica, como assim que você tá fazendo isso? E eu acho que é um ponto muito positivo que ele não fez isso. Que o roteiro não contém esse tipo de personagem, Inclusive, o tempo todo ele ligava para um amigo dele, né? Que é um detetive, assim, entre aspas. Que é um alívio cômico sensacional. Um alívio cômico, eu achei sim. incrível. Mas ele ligava e falava: tem alguma coisa de errada nessa casa, tem alguma coisa de errado com essas vai embora pessoas. daí. Ele falou, não vai. Não Tá pensando vai. o quê? Não vai. Não vai Antes pra de casa tudo, dela. ele falou, Não vai. Não queria dizer eu te avisei, mas eu te avisei. Então, o maior clímax do filme, né, começa a partir de um ponto em que o Chris é hipnotizado pela mãe da Rose, né? E eles falavam que ele ia ser hipnotizado porque ele fumava e, segundo a família, o pai da Rose parou de fumar depois da hipnose, que ele não conseguia mais colocar um cigarro na boca. Mas, na verdade, ao longo do filme a gente vai percebendo que essa hipnose foi feita para conseguir fazer uma transferência, né, entre a parte de funções motoras do cérebro dos parentes da Rose para o corpo do Chris, né, de um deles. Até, inclusive, tem um leilão no meio do filme para descobrir qual deles vai colocar a parte do seu cérebro no corpo do Chris. Porque, voltando, é para aquilo que a gente falou, né, que eles falam que eles escolheram os negros porque mais fortes, né, essa é a... supostamente melhores, né? Exatamente, esse é o que eles falam do porquê eles fazem isso, né? E é interessante, assim, que chega a ser irônico. Em nenhum momento o Chris queria parar de fumar, né? Eles estavam forçando ele com o pretexto de parar de fumar pra fazer a hipnose, mas em nenhum momento ele queria parar de fumar, né? Ele não queria se abrir ali com a mãe dele. Foi uma coisa super ao acaso e ele acabou sendo forçado, né? Ele foi hipnotizado sem o consentimento Sem o consentimento dele, né? E no final do filme, né, a gente descobre que, na verdade, eles queriam que ele parasse de fumar porque, teoricamente, né, fumar faz mal para o corpo Iria humano. prejudicar. Teoricamente não, né? Literalmente. Fumar faz mal pro corpo humano e, então, traria problemas para essa transferência que eles queriam fazer, né? Porque adquirir os O órgãos corpo, e o corpo dele exatamente. em geral. A cena do leilão, pra mim, foi escandalosa, Foi de péssima, né? assustadora, assim. Eu fiquei tenso quando eu vi a foto dele. É porque no ali. começo a gente não se dá Sim, conta, né? E aí eu me dei conta de que ele estava leiloando o corpo dele, né? Eu fiquei, gente, que é o cúmulo Que do absurdo. absurdo. O pai Eu acho sai, né, que falando, o vamos mais jogar engraçado- bingo. E de repente a gente vê que não. Não, e o mais engraçado é que eles vão passear
E eles podiam voltar. A qualquer momento, A qualquer né? momento, eles não estão nem aí. É tudo, tudo muito feito fora às do normal. claras, né? Tava muito fácil ali, né? Pra ele descobrir tudo que ele descobriu. Mas eles fizeram sem pudor nenhum. Eles sabiam que não tinha como ele fugir, né? Até quando o pai da Rose tá dando uma tour pra ele fala, a casa mais próxima fica a tantos quilômetros daqui. Não tem Né? escapatória. Não tem né? como... É aquele clássico do você pode gritar, mas ninguém vai te ouvir, tá bom? E fica tão às claras que quando eles prendem o Chris, eles mostram um vídeo explicando tudo que vai acontecer, né? Eles têm um videozinho bem terrível. Introdutório. É que aquilo acontece há Há muito tempo, né? Inclusive, depois a gente percebe que o moço que foi sequestrado, né, na primeira cena, ele tá nessa festa da família depois, né? Totalmente diferente. 6 meses depois, né? 6 meses depois. Tem algumas coisas no roteiro que me deixaram um pouco incomodado. Eu tinha uma expectativa diferente pro final do filme, né? Eu queria saber se eles acharam a casa, o que aconteceu com a polícia. Afinal, teve ali um massacre. Eu não esperava que ele fosse matar todo mundo. No início do filme, eu jamais ia imaginar que o Chris ia matar Eu adorei isso. todo mundo. Eu achei muito legal. Mas eu fiquei pensando, e aí as consequências? E O que aconteceu depois? E também eu queria saber o que aconteceu com as pessoas que já tinha acontecido essa transferência com elas, né? E aí, o que ia acontecer e como que eles iam Eu senti resolver? falta desse aprofundamento no filme. E não só do que aconteceria no depois, mas também eu queria que abordasse mais o tema da hipnose. Porque ficou muito superficial, assim. Não conta quando que surgiu. Tem o vídeo lá que a gente fica claro que é nos anos 80, 90, que surgiu que começaram a prática, mas não conta como eles chegaram a essa descoberta. Não conta quais foram os primeiros testes. O que aconteceu até chegar no aprimoramento de toda a técnica de levar a consciência de um corpo ao outro. Eu senti muita falta de explicar toda essa questão técnica, né? O filme ele é muito curtinho. Tem 1h30, mais ou menos, que parecem só 40 minutos, passa muito rápido, e eu sinto que poderia ter, assim, gastado mais uns 15, 20 minutos só pra aprofundar mais no histórico aí da família Armitage. Eu achei, assim, não vi problema em não perder tanto tempo com o desenvolvimento dessa questão da hipnose. Eu achei que o filme foi bem objetivo ali, né? É aquela coisa, eu acho que ele soube a hora certa de fazer cada coisa, assim. Tem a questão de que esse não era o foco do filme, né? É um filme sci-fi. Não, eu acho que ele ia sair um pouco ali da... Querendo ou não, é Da um filme de proposta. terror, Sim, né? Não dá sim. pra ficar contextualizando. Mas eu fiquei me perguntando. Mas explicando tudo. Eu entendo, é um que negócio que instiga a gente, né? Ele tem não vou dizer que ele é totalmente isento de clichês, assim, ele tem alguns clichêzinhos, né? Logo quando a gente é introduzido ali na casa, alguns elementos clássicos ali do terror a gente já vê, né? Então a casa isolada, enfim, eles vão pra um lugar onde supostamente não consegue contato com pessoas que estão ali fora e tudo mais. O porão, né? Tem que o porão. Inclusive ele apresenta no tour da casa, né? O pai da Rose. Tem todos os clichêzinhos ali do filme de terror clássico. Então, talvez isso seja algumas coisas que eles poderiam descartar. Mas, assim, também não me incomodou grandemente. Eu acho que não tira o mérito do filme. Logo quando a gente é introduzido aqueles personagens do jardineiro e da Georgina, a gente já vê que tem alguma coisa muito errada ali. E, assim, eu acho que o filme ele faz bem em mostrar que aquilo que você estava pensando não é o que eles estão querendo mostrar. Então, eles se surpreendem bastante, assim, no decorrer do desenvolvimento. Deixou uma margem pra um segundo filme, até que o diretor Sim. tá cogitando a possibilidade já de produzir uma sequência. Eu sempre tenho medo. Eu tenho muito medo dessas filme. sequências. Eu não sei se precisa. Eu acho que... Se for Se focar, ele né, for- no outro exato. lado, mas científico, eu acho que é válido, é legal, porque a premissa do filme, a tecnologia que o filme traz é legal. Mas se for pra ser outro filme de horror aí na linha do primeiro, eu acho que não tem necessidade também. Sim, assim, são poucos os filmes, não só de terror, mas que todos os gêneros que conseguem ter uma sequência. Por exemplo, se o filme original é bom, normalmente a sequência não vai ser tão boa quanto o original. Foram pouquíssimos casos em que eu vi manter o mesmo nível. Um deles é o Invocação do Mal. Tanto um quanto dois eu achei ali os dois no mesmo esquema, no mesmo nível de qualidade. Mas isso é porque é o mesmo criador, foi o mesmo diretor, o mesmo roteirista. Eu acho que ele manteve ali, ele contou a história que ele queria contar desde o começo. Então eu acho que é um risco se sair das mãos do Jordan Peele e for para outro diretor e começar a navegar por águas mais misteriosas que não tem a ver com a trama original. Então às vezes quer introduzir alguns conceitos que
pode ser que não não sejam encaixam benéficos e não ali, né? encaixem a narrativa original que o filme propôs. Eu fiquei tenso o filme inteiro, eu não sei vocês, mas Sim. eu até comentei com a Gabi enquanto eu tava assistindo, a gente tava assistindo ao mesmo tempo. E eu fiquei, meu Deus do céu, estou apreensivo o tempo inteiro esperando o que vai acontecer em seguida, né? Aquela xícara, meu Deus do céu, É. o barulhinho daquela xícara já me deixa... É que foi usada até pra arrepio, hipnotizar sim. ele, né? E no fim, cada barulhinho da xícara, ele caía em um transe, assim, que Que ele ia pro The Sunken Place, The né? Sunken Place. Que é um lugar totalmente escuro. que, Visualmente falando, a eu poderia cena- ser melhor. Eu achei interessante. Eu achei legal. Não, eu achei legal ele caindo Exa- no escuro, não, eu digo mas pela o quadradinho... ideia. Eu gostei do quadrado. porque é uma TV. Remete à TV que ele estava assistindo quando a mãe Exatamente. dele faleceu e ele não Eu achei, ajudou. eu achei interessante essa cena. Eu acho que tem Não a ver... tecnicamente, mas a ideia, sabe? A ideia é legal, mas eu acho que visualmente ali, o que os olhos dele vê, acho que poderia ter sido um pouquinho também mais... Eu gostei. Esteticamente melhor. Tem a ver com cada personagem, né? Não necessariamente a ideia do... Visualmente falando, né? Esse espaço em que ele se encontra em transe vai ser igual pra todos, né? Sim. Então pode ser que o da Georgina seja diferente, remete a uma outra história passada. A dele eu acho que tem a ver mesmo com essa questão da televisão, da Por mãe dele. sinal, né? a gente falando aqui, eu lembrei daquela cena, logo antes da hipnose, da primeira hipnose, né? Que ele começa a chorar. A atuação dele ali é incrível. Ele chorando, que a sogra, né? Enfim, não me lembro o nome dela, a mãe da Rose pergunta sobre a mãe do Chris. E ele começa a lembrar que ela foi morta, né? Ela foi morta e ele não ajudou. Ele podia, né, ter... Aquela coisa de psicanálise pesada, assim, mas ele começa a chorar e a atuação dele ali, eu falei, nossa, eu entendi o porquê de tanta gente falando bem dele, porque naquela cena ali foi quando o ponto alto Da foi o atuação auge dele, da né? atuação dele, assim, ao meu ver. O que é interessante nesses momentos em que não só ele, mas a Georgina, o jardineiro, eles estão em um estado de transe ali, é que eles têm que transmitir com os olhos o que eles não vão falar com a boca, porque o que eles vão dizer é completamente diferente daquilo que eles estão sentindo. Então, eles vão ter que transmitir com os olhos e com a expressão corporal só, mais nada, eles não vão poder falar aquilo. Então, eles de fato têm que se dividir em dois ali, né? E a capacidade que o Daniel Kaluuya tem de se dividir em dois mesmo e mostrar essa dualidade com os olhos, só com os olhos, é incrível. Mostra que ele tem muito talento mesmo. Tem uma questão do filme que eu não gosto muito, mas isso é uma questão minha. Eu não gosto de filmes muito saturados, visualmente saturados. Esse filme as cores são muito vivas. Eu sei que é Preferência. é uma preferência do diretor e também por ser um filme de terror. É difícil filme de terror que não seja um pouquinho... que explore tanto as cores, né? Não que eu tenha tanta bagagem com filme de terror, mas eu não gosto muito. É uma crítica minha, não sei o que vocês acham. Pra mim não me incomodou, não. Pra mim não me incomodou, não. Eu geralmente gosto até mais quando as cores são mais vivas. Também não... Eu tenho uma sensação de claridade maior dentro do filme. Eu particularmente, eu gosto muito de fotografia fria, de cores frias. Mas eu acho, também. eu acho muito mais... Não sei, é uma preferência minha mesmo, assim. Exato, Às por vezes isso que eu falei, você vai é a tirar minha uma foto preferência. e você gosta eu mais gosto das de- cores mais Exato, azuladas, uma exato. temperatura E de menos- fotografia mais exato. fria, né, e menos quente. Então, mas assim, eu acho que é uma preferência do diretor e eu também não me incomodo porque não interfere na narrativa, eu acho, né? Então, pra mim, não tem muita diferença, assim. Eu gostei muito do filme, mas eu admito que eu esperava mais, porque eu assisti recentemente, então todo mundo já tinha falado, já tinha sido considerado o melhor filme do ano, então eu tava esperando um filme muito melhor. Mas isso também era uma questão minha, né? Eu achei muito, muito, muito positivo, mas eu não entendo por que foi considerado o melhor filme do ano. Pelas questões críticas, crítica social e toda essa questão de roteiro, eu acho muito bom, mas pra mim tá longe do melhor filme do ano. Não sei vocês. Eu concordo também. Acho que por ele ter saído primeiro, logo no início do ano, ele teve todo o ano inteiro pra construir, né, um hype aí em cima do filme porque no final acaba saindo tudo de uma vez e aí a gente tem vários filmes pra assistir e fica impactado com um, impactado com o outro e acaba misturando um pouco as coisas, mas Corra teve aí o ano inteiro pra trabalhar isso, né, e saiu puxando uma galera, né, arrastou bastante gente. Eu também não entendo porque é o melhor filme do ano, né, eu tenho certeza que tem melhores, né? Na minha opinião, tem aí Lady Bird, Call Me By Your Name, que são dois filmes incríveis. Mesmo Star Wars, desculpa. Mesmo Star Wars, inclusive. Dunkirk, eu achei melhor. Como a gente já contou. Quase todos que a gente comentou, não quase todos, mas vários eu prefiro. Sim, Eu sim. também.
Mas é um filme muito bom, eu gostei Com bastante. A crítica social é incrível. Precisava mesmo de um Sim. filme que trouxesse a crítica É um dessa filme forma. corajoso. certeza. Corajoso. É um filme filme bastante corajoso e necessário. necessário, exatamente. Sim. Não, eu dou todo o mérito ao filme e ao Jordan e etc. Mas eu questiono essa questão de melhor filme. Mas eu também acho essa questão de sempre melhor filme é tão subjetivo, né? É difícil. Mas não sei, essa era a minha opinião. Eu acho que a expectativa, ela, assim como a Flávia tava falando, né, que se criou todo um hype em cima do filme e tal, mas eu acho que a expectativa, mesmo se a gente fosse deixar levar por ela acaba matando a nossa experiência, assim, eu acho, ou alterando, interferindo em algumas... Isso foi o que aconteceu com Star Wars, The Last Jedi, né, muita gente não gostou, porque achou que fosse seguir um padrão que, na verdade, o filme foi completamente diferente, foi outra... E ainda bem que foi, porque... Supriu todas as expectativas Concordo. que eu não tinha. Nossa, concordo. Mas eu também, assim, não acho o melhor filme do ano. Tem melhores, na minha opinião. Mas é um ótimo filme, principalmente se for comparar o gênero terror aí, horror. É diferenciado. Né? É um filme corajoso, é um filme que não tem pudor, mas ao mesmo tempo é sutil, consegue conciliar extremos diferentes. Então, eu também gosto muito do filme, acho um filme muito bom, mas não é o melhor também, na minha opinião. Você falou agora e me fez pensar que esse filme... Eu já tinha pensado, né, ao longo da nossa conversa aí sobre esse filme, que o Corra, ele é um filme que ele consegue atrair muitos públicos diferenciados. Eu não gosto de filmes de terror. Eu não iria assistir o filme desse filme no cinema. Mas ele retrata outras questões que acaba... Ele vai retratando várias questões que vai adicionando... Ampliando exatamente, a esfera, o público, né? E eu acho que talvez aí seja uma sacada boa, porque ele é um filme de terror diferenciado, exatamente isso. Que retrata outras questões. O filme de terror que é crítico, que fala de racismo, nunca vi. De novo, eu não tenho muita bagagem, mas enfim. Eu acho que isso é muito positivo. Eu acho que talvez seja um dos motivos pelo sucesso tão grande. Com certeza. Eu também não tenho muita bagagem, mas eu tenho a impressão que os filmes de terror... Que os filmes de terror, eles têm geralmente uma receitinha, né? Que se seguem, assim, pelo E menos ele a vai maioria. na contramão, né? Ele não vai exatamente. na linha do susto, sangue, susto. Exato. Né? Ele constrói mais um medo. Constrói o suspense, né? Mas em momento algum, pelo menos eu não levei susto em momento algum no filme. Você fica aflito, mas você não leva susto. Eu vou confessar que eu gosto muito dos filmes de terror mais convencionais. Eu acho que fica saturado mesmo quando ele começa a seguir sempre essa mesma premissa de... por exemplo, os Annabelles aí, eu não gostei de nenhum dos dois. Eu acho que ele foi no embalo do Invocação do Mal aí e acabou aproveitando o hype que o filme gerou em torno dele mesmo. Mas assim, por exemplo, o Invocação do Mal ele é um filme que segue essas convenções do gênero horror, mas eu acho que ele as executa de forma assim, muito, muito boa, né, na minha opinião. Mas filmes diferenciados do gênero horror são poucos. Eu acho que isso é um mérito muito grande desse filme. Por exemplo, acho que o último que, assim, me pegou da mesma forma como esse aí, o último que eu assisti, que eu meio que me senti da mesma forma, foi o The Babadook. Não sei se vocês assistiram. Não, é um filme que... Ainda não. Muito bom também, que costuma usar mais essa questão da sugestão, sabe? De não também te ficar seguindo aquela mesma fórmula. Ele tem também alguns clichês, a gente sabe, né? Que normalmente os filmes de terror eles não conseguem fugir tanto dos clichês. Mas o The Babadook, ele vem com uma proposta também muito inovadora e diferenciada nos filmes de horror. Então fazia um tempo já que eu não via um filme desse jeito. Então acho que é mérito aí do Jordan Peele por ter feito um filme de horror diferenciado também, que a gente não costuma ver dessa forma. Acho que uma coisa muito importante também pra construir esse suspense aí que a gente fala foi a trilha sonora, né? Esse filme, ele é muito construído em cima da trilha, eu acho. Porque em todos os momentos tá tocando alguma coisa, ou inclusive os sons dos objetos, né? Tem muitos cortes bruscos. A xícara, né? A xícara. Eu gosto dos cortes bruscos que tem na trilha. Por exemplo, tá tocando e de repente o jardineiro vai lá e corta a madeira. E aí interrompe a trilha. Eu gosto muito disso. Acho que ajuda a construir o suspense. Sim, a trilha sonora foi composta pelo Michael Abels, que é um estreante também. Ele nunca compôs trilha sonora de filme nenhum. O Jordan encontrou ele no YouTube e falou... Esse cara vai fazer aí uma coisa legal pro meu filme. E trouxe ele pra compor a trilha sonora de Corra. Então, é uma estreia do Jordan Peele no gênero e é uma estreia do... É um filme... Michael na trilha sonora. É um filme com estreantes. Mostrou que
Existem São muitos estreias talentos por aí, fortes, né? né? Estreias fortes, exatamente. Muito potentes, né? Com muito talento. Então, pra finalizar, eu acho que a gente podia apontar aí uma partezinha do filme que cada um gosta. Enfim, cada um gostou mais. Pra mim tem uma parte que eu gosto muito. Ela nem é tão importante. Na verdade, ela não é importante. Mas Eu acho ela que diz ela é. respeito. Ela diz respeito. Oi, você dando Tipo, você sabe, ela sabe a parte que você vai falar, tá ligado? Eu acho que é sim. A sua parte. Eu nem sei qual é. Estou lendo a sua mente. Eu nem sei qual é, mas eu sei que ela é importante, sim. Ai. É uma cena que aparece a Rose depois que ela é desmascarada, que você percebe que ela é uma psicopata. Ela tá num quarto e atrás dela, ela tá sentadinha de índio na cama. Atrás aparecem as fotos de todas as vítimas, né? Que são várias. Nossa, Várias. Muitas. Várias vítimas. Aí ela pega um Fruit Loop, né? Que é um cereal. Pega um Colorido. e toma um gole de leite. E ouvindo Time of My separadamente. Life. Aí ela pega o computador dela e pesquisa atletas negros. Pra decidir qual vai ser a próxima vítima dela. Mas esse detalhe dela comer o cereal separado do leite, pra mim, é a grande prova que ela é uma psicopata. Eu tenho muito claro, assim, desde o momento que eu vi a cena no filme, eu falei, é essa. Que é a cena da primeira hipnose, né? Que é de madrugada lá, o Chris tá sentado no sofá e a mãe da Rose tá com a xícara. Aquela xícara fenomenal, gente. Já falei isso 1000 vezes no programa de hoje, mas eu vou falar mais uma vez. No momento em que ela gira ali a xícara e ele fala, não, espera um pouquinho. E aí ele cai lá no The Sunken Place. Foi incrível pra mim. Achei muito delicada e tensa demais. Eu fiquei pensando, ele vai ficar preso ali pra sempre agora e acabou, não tem mais volta, né? E pra mim essa foi, de longe, uma das melhores cenas do filme. A minha foi nesse momento da hipnose, mas um pouquinho antes, quando ela tá abordando a morte da mãe dele e essa cena que a gente disse mesmo, que ele começa a chorar e que dá pra ver muito a atuação dele. Eu acho que essa cena foi a minha favorita. Porque ele tá chorando, mas ele percebe, meu Deus, ela tá me fazendo chorar. É um choro consegue assustado, né? Exatamente, ele fala assim, meu Deus, olha o que ela tá me fazendo fazer. E ele não consegue se mexer, né? Exatamente. E tudo isso é transmitido por ele ali na atuação. Essa pra mim, é a essa cena melhor é parte fenomenal, da essa cena. É atuação muito dele. boa. Eu tenho 2 cenas que eu gostei muito nesse filme. A primeira é a que eu já comentei, que é o take inicial do filme ali, quando ele faz aquela transição do blackout pro primeiro plano ali do filme. Ele faz um plano sequência. Eu achei aquilo de uma muita capacidade técnica do diretor de executar todo aquele plano sequência. Muito bem ensaiado, mostra todo o talento. A gente já é introduzido ao talento daquela equipe que estava, né, preparando o que o filme ia nos apresentar, né? E a segunda cena é a cena do leilão. Eu gostei da forma como o diretor vai mostrando ela aos poucos, a grandiosidade daquela cena, porque ela começa fechada no pai da... Como é que é o nome dela? Rose? Ela começa fechada no pai da Rose e ela vai se afastando, né? Então ali seria... Eu acho que, não sei se foi um Steadicam, um Traveling ali que ele usa. Ele vai afastando, e aí vai mostrando a quantidade de pessoas que estão ali pra comprar o corpo do Chris. E vai tomando dimensões absurdas, e ele vai mostrando isso com o jogo de câmera. A câmera vai se abrindo, você vê que não para mais de ter gente ali, você vê de pessoas interessadas no corpo do Chris, nos órgãos dele, e as intenções maquiavélicas mesmo dessas pessoas que aparentemente não são racistas e votariam no Barack Obama pela 3ª vez, se possível. Não sou racista, meu namorado, inclusive. Exatamente. Então, ele mostra a grandiosidade e a gravidade de tudo isso em um take, em uma sequência. E acho que é nessa cena que realmente a gente... durante o filme a gente já sabe que tem alguma coisa errada, né? Nessa casa, com essa família, mas acho que é nessa cena que realmente joga na nossa cara que sim tem alguma coisa mesmo, muito errada acontecendo ali, né? Tem, exato. Foram as 2 cenas que eu gostei mais. Eu gostei muito dessa também, da hipnose, mas as 2 que eu mais gostei foram a sequência inicial e esse plano do leilão. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que nós estamos no facebook.com/EncenaUnicamp. E você pode ouvir os episódios anteriores no soundcloud.com/encena e no mixcloud.com/encena.
Lembrando que o Miss Campinas está com o Festival de Verão de Cinema, né? Tá passando vários filmes incríveis, alguns deles nós comentamos aqui, e esse episódio é em parceria com eles, para esse filme incrível que foi Corra e passou aí no festival nos últimos dias. Então tá bom, pessoal. Até a próxima. Até o próximo episódio. Até mais. Até semana